Outra ação relacionada com os livros é a Viagem Literária. É uma iniciativa da Porto Editora que tem a terceira etapa marcada para terça-feira em Viseu. Trata-se de uma conversa aberta ao público para estimular os hábitos de leitura e alargar a oferta cultural. José Paulo Cavalcanti Filho é o convidado desta viagem literária. É o autor de Fernando Pessoa, uma quase autobiografia. É advogado no Recife, foi Ministro da Justiça no governo brasileiro de José Sarney e é membro da Comissão Nacional da Verdade, criada em 2012. Cavalcanti Filho é também o convidado do Jornal 2. Obrigado por ter vindo, boa noite. Como é que é vir a Portugal participar numa jornada deste género, uma jornada literária? É sempre um prazer muito grande. Portugal é a segunda terra da gente, de forma que aqui me sinto em casa. E esta quase autobiografia, já agora, do Fernando Pessoa, que será muito naturalmente centro de conversa, por que uma quase autobiografia? Ô Daniel, é simples. A obra do Fernando Pessoa está muito bem estudada por grandes autores portugueses, mas o homem permanecia um desconhecido. É que a grandeza da obra era maior do que a insignificância da vida. Só que havia por trás do autor um homem que se vestia, que trabalhava, que comia, um homem estranho, de muito poucos amigos, mas extremamente vaidoso, vivia em permanente penúria financeira. Algumas vezes do seu diário confessa, ficou sem jantar por não ter comida e fazia roupa nos lugares mais caros de Portugal. Um homem estranho que deu seu primeiro beijo de amor com 32 anos, que não realizou na vida o que sonhava, não acabou seu livro grande, com o qual ganharia o que ele chamava de larga notoriedade, que jamais ganhou o prêmio Nobel, que ele considerava iminente. Portanto, um homem que compreendeu que sua vida era a liturgia do fracasso, mas que tinha plena consciência da grandeza genial de sua obra. Como é que foi investigar esta quase autobiografia? Foram quase 10 anos, eu vim 30 vezes a Portugal. Eu contratei um jornalista e um historiador para rever cada página em busca da precisão humanamente impossível. Isso é uma quimera, tanto que já está saindo do Brasil a 7ª edição, revisada, onde eu corrigi todos os pequenos erros que entendia necessário. Mas eu penso que consegui o objetivo, e consegui de uma maneira simples, Daniel, que é o seguinte: esse homem que era um desconhecido, eu encontrei muita gente, anônimos, que o conheciam, que eram amigos, que iam na casa dele, histórias fantásticas. Então, resgatei essa coisa toda, um conjunto grande de histórias, e a descoberta fundamental, talvez você vá rir, é o seguinte, é que, em certo sentido, o Pessoa era um escritor sem imaginação. Eu faço como Chopin, não me compreendam tão depressa. Não é que ele não fosse capaz de sonhar maravilhas, não. É que ele tinha um estilo único no planeta, que era, ele só escrevia sobre o que estava em volta dele, só. É comum em escritores um outro pedaço da vida. Não, o Pessoa era a vida inteira. Quando eu compreendi isso, reli as quase 30 mil páginas que ele escreveu, e tudo se encaixava. Sua obra era uma espécie de testamento de sua vida. Sim, eu vi que o que tenta, em muitas partes do livro, é exatamente retratar o Pessoa a partir dos poemas, ou seja, explicar o que ele quer dizer, até com algumas das palavras que usa. Exatamente. Quando eu depois compreendi isso, que a vida dele estava na obra, então reli tudo, e você sabia quando ele tinha escrito, por que ele tinha escrito, qual era o objetivo, você sabia o que ele queria dizer. Então, essa coisa que é espantosa, que ninguém tenha percebido antes, então me permitiu contar a vida dele usando palavras dele. Então, é uma autobiografia, porque as palavras são dele,
Mas não é bem, é quase, porque tenho eu no meio, eu que juntei essa coisa toda. Mas diga uma coisa, agora curiosa, uma curiosidade que eu tenho, no fundo esta investigação que acabou por fazer à volta de Pessoa, onde é que se cruzam a forma como fez, a metodologia, do seu envolvimento também na Comissão da Verdade e na procura do passado? No fundo, parece que se procura a mesma coisa, em termos de técnica. Isto é mesmo assim ou é uma ideia minha? É uma boa pergunta, Diana. Nós fizemos isso aqui. O Brasil fez uma coisa que Portugal não fez. Era preciso passar limpo 20 anos de ditadura. Porque a história dos vencedores estava bem conhecida, não havia censura para eles. Era preciso recontar a história dos vencidos. E nós trabalhamos 2 anos e meio, éramos 6, e conseguimos chegar a um resultado que foi bem aceito pelo país. Localizamos, identificamos os mortos e desaparecidos, foram 434 que tiveram suas vidas contadas. Identificamos os responsáveis por essas graves violações de direitos humanos. Numa primeira lista foram 384, que incluiu de presidentes da República a torturadores, pessoal que fazia mão na massa. Descrevemos os ambientes, descrevemos como se davam as torturas e, portanto, há um pedaço da história que nós tivemos o privilégio de recontar e acho que o país recebeu muito bem isso. O país precisava se reconciliar com ele mesmo e foi um momento alto da sua história. Eu sinto um privilégio de ter podido participar dessa aventura. José Paulo Cavalcante e Filho, foi também um privilégio tê-lo aqui neste Jornal 2. Boa noite, obrigado. E boa jornada literária em Portugal. Convido o pessoal para Viseu, terça-feira, de noite, nós vamos estar lá. Fica o convite. Adeus, boa noite, obrigado.